Bem-vindo, aluno do Teleeducação, tudo bem? Eu sou o professor André Corrêa, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo para concursos. Chama-se concordância nominal, casos especiais. Uma teledica imperdível. Vem comigo. Gente, primeiro caso. É necessário, é bom, é permitido, é proibido. São expressões masculinas, ou seja, vão ficar invariáveis, certo? Elas vão permanecer no masculino, gente, se o sujeito da oração, substantivo que vier antes ou após ela, estiver também sem artigo ou pronome, certo? Vejam aqui, acompanhem comigo, por favor, os exemplos. No calor, água é bom. Ah, professor, eu sempre falei água é boa. Só que veja que antes do sujeito água, gente, eu não tenho nem pronome, nem artigo. Então, termo é bom, vai permanecer no masculino, ok? Segundo exemplo, gente, é necessário presença na reunião. Não é necessário a presença, necessário presença. Vejam que não há também o artigo nem o pronome. Então, ter sempre no masculino, certo? Terceiro exemplo, é proibido a entrada de estranhos. É extremamente comum você estar andando, entrar num prédio, numa sala de aula, você vê, é proibido a entrada. Muito cuidado, é um erro comum, pega muitos brasileiros em prova de concurso em nosso país. Tá? Observação, gente. Toda vez que vier o artigo ou o pronome antes desse sujeito, a expressão que era masculina passa a ficar no feminino. Vejam os nossos exemplos. É proibida a entrada de estranhos. Vejam que entre o termo é proibida e o sujeito a entrada eu tenho o artigo definido a. Então o termo muda, ele troca para o feminino. Ok? Esta pimenta é boa. Também, gente, vejo que antes do sujeito pimenta eu tenho o pronome esta. Por isso, a expressão é bom passa a ser é boa. Ok? E o terceiro caso, a educação é necessária. Quer dizer, então, professor, que se não tivesse o artigo antes da educação, ficaria é necessário? Exatamente. Aqui mudou para o feminino, porque há o artigo antes do sujeito. No nosso segundo caso, nós temos as palavras mesmo, anexo, próprio, kit, obrigado. Gente, essas palavras funcionam como adjetivo na concordância nominal. Então, elas concordarão com o substantivo em gênero e número, certo? Com certeza, a maioria das bancas vai colocá-las no feminino, para ver se você cai nessa pegadinha. Então, bastante atenção a isso, tá? O nosso primeiro exemplo, gente, fala sobre seguem anexas as documentações. Vejam, a palavra vai ficar anexas porque está se referindo ao substantivo documentações. É um substantivo feminino e está no plural. Por isso, anexas, tá? No segundo caso, gente, vejam, há uma concordância menina e obrigada. Vejam, menino, substantivo feminino, está no singular. Logo, o obrigada, funcionando como adjetivo, também ficará no feminino singular. Tá? No nosso terceiro caso, nós temos o mesmas. Observe, as alunas mesmas farão o trabalho, ou seja, elas estão destacando que elas farão esse trabalho. Não posso usar o mesmo em hipótese nenhuma, já que o substantivo é feminino. Tá? No nosso penúltimo caso, nós estamos falando do inclusos os papéis. Vejam que aqui a concordância é com o substantivo masculino, plural, papéis. Por isso que ficou inclusos, certo? E o nosso último caso, gente, importantíssimo, está aparecendo muito em provas da Unesp, que é o kit. O kit sempre vai concordar com o sujeito.
vejam que aqui nós estamos com o sujeito no plural, nós, por isso que ficou quites, certo? Se fosse apenas o sujeito no singular, João está quite com Paulo. Poderia ter muitas outras pessoas após o Paulo. João está quite com Paulo, Carlos, Lúcia, não importa, a concordância é com o sujeito. Tá? Próximo assunto, bastante, caro, barato. Eles, além de advérbios, podem ter a função de adjetivos. Quando for advérbio, gente, não irão ao plural, não mudarão para o feminino nem para o masculino. Tá? Vejam os exemplos. As provas estavam bastante difíceis. Aqui, gente, eu sei que é um advérbio, porque uma das funções do advérbio é modificar o adjetivo. Aqui o bastante está como advérbio de intensidade. As provas não só estavam difíceis, estavam muito difíceis. A intensidade da dificuldade era muita nessas provas, ok? Gente, e no segundo exemplo, há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. Apesar de muitas pessoas dizerem que não existe bastantes, caso a palavra bastante esteja se referindo a um substantivo masculino, feminino, contável e no plural, ela também irá ao plural. Então, no nosso exemplo, vejam, há bastantes pessoas insatisfeitas. O bastante está concordando com o substantivo pessoas, tá? Pessoas está no plural e é contável. Maravilha. Ela cobra caro as consultas. Por que não ficou cara, gente? Porque o caro aqui é advérbio, ele está modificando o verbo cobrar. Ela não só cobra, ela cobra caro as consultas. Tá? Então, como advérbio, ele não muda, é invariável. Certo? As casas estão caras. No exemplo abaixo, vejam que caras aqui não é um advérbio, está adjetivando o substantivo casas. Como casas é um adjetivo contável, está no plural, o caro passou a caras, concordando com esse substantivo. Tá? Nosso último exemplo, as maçãs estão baratas. Vejam, maçãs também é um substantivo contável, está no plural, por isso mudou de barato para baratas. Certo, gente? Então, continuando, vem comigo. Próximo tópico, meio e meia. Muita gente ainda tem dúvida sobre isso. Atenção, gente, o meio, sempre que for modo, eu vou utilizar meio, tá? É um advérbio, é invariável. Quando ele for, gente, relacionado a algo contável, quantidade, quando ele for numeral, ele pode mudar de gênero. Então, atenção a isso. Vejam, comprei meia entrada no cinema. Metade de uma entrada. Então, aqui eu sei que ele funciona como numeral. Eu posso colocá-lo no feminino. Tá? Usei meia xícara de chá. Também, veja que aqui eu estou usando como quantidade. E como quantidade, ele varia também do masculino para o feminino. Ok? E o clássico de provas é meio-dia e meia. Professor, por que meia? Porque está se referindo à metade da hora, certo? Gente, e a nossa observação, aquilo que eu falei, quando for advérbio de modo, ele é invariável. Não importa se o sujeito, se o substantivo for feminino, vai ficar invariável meio. Olha os nossos exemplos. A noiva está meio nervosa. Ela não pode ficar metade nervosa, gente. Tá? Então, meio nervosa. Ela ficou meio preocupada com o resultado. A mesma coisa, gente. Aqui ela não pode ficar metade preocupada. Ela vai ficar meio, modo como ela se encontra, meio preocupada. Tá? Então, atenção a isso. Aparece em muitas provas. As bancas costumam cobrar bastante.
e você precisa ter atenção. Não é uma coisa difícil, gente. Acompanhe essa nossa teledica, tá? Revise, reveja, você não vai errar com certeza. Próximo assunto, alerta, menos e pseudo. São palavras invariáveis. Gente, já vi muito vídeo dizendo que pseudo existe variação. Errado, tá? Alerta no sentido de estar atento. Menos são advérbios, eles não variam, certo? Então, muito cuidado com isso. Sei que dá a maior vontade de colocar alertas, só que vai ficar invariável. Olha nossos exemplos. Os soldados estão sempre alerta. Tá? Alerta, singular, gente, invariável. Tá? Mesmo que sejam os soldados. Poderia ser 3 mil, 3 milhões, não interessa. Vai ficar alerta. Tá? Há menos candidatos neste concurso. Não existe, nunca existiu menos. Há pessoas que cometem esse erro diariamente, porém, não existe essa palavra. Tá? E muito cuidado, gente, com o pseudo. Pseudo é um prefixo. Ele também é invariável. Não existe pseuda nem pseudas. As bancas começaram a cobrar porque viram a dificuldade dos candidatos. Elas eram pseudo-médicas. Não há variação. Ok? Gente, e nosso último assunto, antes de explicá-lo, já peço que se inscrevam no nosso canal, tá? Divulguem aos colegas. Quanto mais inscritos, mais vídeos, gente, mais teledicas, tá? O nosso Instagram, o nosso canal no YouTube vai estar aqui na tela. Então, nos acompanhem, ok? Gente, último assunto, importantíssimo, a palavra possível, tá? Possível sempre concordará com o artigo que se refere. Professor, mas as palavras todas estão no plural, possível está no singular. Pode estar no singular? Pode, porque ela só faz a concordância com o artigo, ok? Então, veja, melhor forma para não errar. Risque tudo aquilo que não tiver relação com possível. Os alunos escolhidos são os mais estudiosos possível. Opa, o que está fazendo relação com possível é o artigo o. E vejam que o está no singular. Se o artigo estiver no singular, a palavra possível também continuará no singular, ok? Eu sei que é estranho, parece errado, mas segundo a norma padrão é corretíssimo. Segundo exemplo, ela trazia as pizzas as mais saborosas possível. Tá? Então, ó, também esqueço as pizzas, esqueço mais saborosas e foco, ó, no artigo. O artigo a está no singular. Então a oração está corretíssima, porque possível está no singular também. Professor, então é só no singular? Não. Vejam, no terceiro caso, as notas eram as melhores possíveis. Não é por causa de notas, gente, que está no plural a palavra possíveis, é por causa do artigo as. Tá? Então, como o artigo está no plural, possíveis também no plural, ok? E o último caso, os filmes foram os mais novos possíveis. Veja, o artigo que se refere a possíveis está no plural, então possíveis também ficará no plural, ok? Queridos alunos do Teller, agora vamos exemplificar o que foi estudado hoje em nossa aula. Concordância nominal, casos especiais. Escolhi uma questão 2019 da Unesp, que trata deste assunto. Observem comigo. Diz, de acordo com a norma padrão, a concordância nominal está plenamente atendida em... Vamos ver os nossos casos. Primeiro, reduzindo a carga de trabalho para 1.400 horas, o Brasil estaria quites em relação aos números internacionais. Então, veja, nós temos um erro aqui, gente. Pelo nosso conteúdo,
a palavra quite vai concordar com o sujeito da oração. E o sujeito é a palavra Brasil. Como o Brasil está no singular, a palavra quite também, para estar correta, deveria estar no singular. Então, letra A, errada. Letra B. A situação no Brasil está meia complicada. Olha aqui a nossa palavrinha meia. Tá? Disse que quando a palavra meio estiver no sentido de advérbio de modo, ela é invariável. Então aqui a palavra correta seria meio complicado, que é o modo como está a situação do Brasil. Ok? Então letra B também errada. Letra C. No Brasil há bastante pessoas. Então veja aqui o bastante. Tá? Disse que quando ele estiver se referindo a um substantivo contável e no plural, ele também ficará no plural, porque ele vai funcionar como adjetivo. Então aqui também está errada. Para estar correto, deveria estar escrito bastantes pessoas. Letra C, descartada. Já na letra D, vejam que não há nenhum elemento da concordância nominal. Diz, os altos índices de desemprego e a falta de novas vagas criam um clima social de desalento. Tá? Então essa com certeza é a correta. Ela não apresenta nenhum elemento da concordância nominal, certo? E uma das regrinhas para responder as provas da Vunesp, a diferente sempre é a resposta correta. Vamos ler a letra E para confirmar essa tese. Tá? A letra E diz, de acordo com Domênico de Masi, é necessário a diminuição da taxa de desocupação. Então vejam, gente, o termo está no masculino, só que entre o termo é necessário e o sujeito, a diminuição, nós temos o artigo. Então, esse artigo aqui faz com que o termo é necessário vá para o feminino, ficando é necessária a diminuição. Portanto, a resposta correta, letra D de dado. Muito obrigado, até o próximo vídeo.